Pois bem, meus amigos, é um prazer tê-los conosco mais uma vez para este nosso último encontro. Onde faremos a análise de temas afetos às leis penais especiais. Neste 25º encontro, seguindo o que foi estabelecido nas últimas aulas, nós analisaremos uma questãozinha que foi proposta pela Fundação Getúlio Vargas nos últimos exames de ordem. Diz a questão: Felipe foi condenado em janeiro de 2011 a pena de 5 anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas ocorrido em 2006. Considerando-se que a Lei 11.464, que modificou o período para a progressão de regime nos crimes hediondos para 2/5 em caso de réu primário, foi publicada em março de 2007, é correto afirmar que... Galera, rapidamente. Quando nós tratamos da Lei dos Crimes Hediondos, do artigo 2º, parágrafo 2º da referida lei, eu mencionei a vocês. Até 2006, havia a expressa vedação à progressão de regime aos sujeitos que tivessem cometido crimes hediondos. O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a referida norma em virtude do desrespeito ao princípio constitucional da individualização da pena. Em virtude desta inconstitucionalidade declarada pelo Supremo, o Congresso Nacional, a toque de caixa, editou uma nova norma estabelecendo novos padrões para a progressão de regime no caso do cometimento e condenação de crimes hediondos. 2/5 aos primários, 3/5 aos reincidentes. Então, hoje, atualmente, nós temos 3 frações para a progressão de regime. 1/6, que está estabelecido no artigo 33 do Código Penal, diz respeito a todos os crimes, exceto aos hediondos. Então, 1/6, regra geral. Temos 2 exceções relativas aos crimes hediondos. 2/5 para a progressão no caso dos réus primários e 3/5 no caso dos réus reincidentes. Ponto. Pergunto a vocês, pode o órgão julgador estabelecer novas frações? Sim, a Lei 12.850 de 2013 dá ao juiz a possibilidade de estabelecer nova fração, uma fração benéfica à progressão, ao sujeito que realize a colaboração premiada após a prolação da sua sentença. É a única exceção. Então são estas 4 regrinhas, a última delas bastante recente e excepcional. Tranquilo, meus amigos. Primeiro apontamento. Segundo tema trazido pela questão, exige que o candidato saiba do conteúdo do artigo 2º do Código Penal, que fala da abolitio criminis e da retroatividade benéfica e da retroatividade maléfica da lei penal e da ultratividade benéfica e da ultratividade maléfica da lei penal. Todos os senhores sabem que a retroatividade não é admissível no nosso ordenamento, exceto quando esta for benéfica. Então é admissível tanto a retroatividade benéfica como a ultratividade maléfica. Como assim retroatividade benéfica? Supondo que eu tenha cometido um crime, tenha sido condenado por um homicídio, por exemplo, pena de 20 anos, em 2012. Em 2014, a pena máxima do homicídio passa a ser de 10 anos. Nestas circunstâncias, a lei nova benéfica terá aplicação retroativa e abarcará a minha circunstância. E há o que é a aplicação ultrativa benéfica. Eu havia sido condenado a pena máxima de 10 anos por conta da suposta prática do crime disposto no 273 do Código Penal. Condenação de 10 anos. Posteriormente veio uma outra lei falando que a pena máxima seria de 5 anos. Nestas circunstâncias, eu havia sido condenado por uma pena máxima de 5 anos. Posteriormente veio uma lei falando que a pena máxima seria de 10. Mesmo assim, os 5 anos prevalecerão
Então, em tese, a situação benéfica ao réu sempre prevalecerá. Tranquilo, meus amigos? Então, progressão nos crimes hediondos e retroatividade e ultratividade benéfica. Estabelecidos estes conceitos, vamos à leitura das 4 alternativas. Alternativa A, de Acácio. Alternativa A, de Amor. Se reputará cumprido o requisito objetivo para a progressão de regime quando Felipe completar 1/6 do cumprimento da pena, uma vez que o crime foi praticado antes da Lei 11.464. Alternativa B, de Birigui. Se reputará cumprido o requisito objetivo para a progressão de regime quando Felipe completar 2/5 do cumprimento da pena, uma vez que a Lei 11.464 tem caráter processual e, portanto, deve ser aplicada de imediato. Alternativa C, de Confusão. Se reputará cumprido o requisito subjetivo para a progressão de regime quando Felipe completar 1/6 do cumprimento da pena, uma vez que o crime foi praticado antes da Lei 11.464. Alternativa D, de Doideira. Se reputará cumprido o requisito subjetivo para a progressão de regime quando Felipe completar 2/5 do cumprimento da pena, uma vez que a Lei 11.464 tem caráter processual e, portanto, deve ser aplicada de imediato. Meus amigos, outras informações. O critério, a fração para progressão de regime de pena é um requisito objetivo, independentemente da pessoa. Cumprido 1/6, 2/5 ou 3/5, haverá progressão. Este requisito é objetivo. Existem outros requisitos subjetivos a serem analisados, mas a fração é objetivo. Portanto, riscamos já as alternativas C, de confusão, e alternativa D, de doideira. Restam 2 alternativas, A e B. Pergunto a vocês, a progressão 1/6 está disposta no Código Penal ou no Código de Processo Penal? No Código Penal. Trata-se, portanto, de norma material e não norma processual. A alternativa correta é a alternativa A, de Acácio, de Amor. Tudo bem? A B, também gostaria de falar sobre o caráter processual. No começo do nosso curso de processo penal, eu mencionei aos senhores, às senhoras, as normas processuais penais têm eficácia imediata, exceção feita às normas processuais penais com efeitos materiais. Eu citei como exemplo o prazo decadencial de 6 meses, tá? Mas aqui não é uma norma processual. A progressão, a fração para a progressão é uma norma material. Para que vocês lembrem das normas processuais com efeitos materiais, eu remeto os senhores à nossa segunda aula do curso de processo penal. Tudo bem? A alternativa correta é a alternativa A, diante de tudo que lhes foi dito. Haverá ultratividade benéfica da lei anterior. Amigão, amigona, foi um prazer inenarrável contar com a participação de vocês. Nos encontraremos pela vida. Tenho certeza que no nosso próximo encontro, todos vocês já estarão aprovados no exame de ordem. Foi um prazer, um abraço, valeu, tchau!